Em primeiro lugar, eu quero desejar um feliz e próspero ano de 2025, né? Que se aproxima, né? Porque esta palestra está sendo gravado antes, né, de chegar ao ano novo. Que a proteção, né, divina é, de nosso Senhor Jesus Cristo, né, seja na vida, na família, né, de todos, jovens, crianças, familiares, né, os casados, os solteiros, né, vamos pensar positivos e vamos dar bons frutos, né? Porque ou seja, pelo fruto se conhece a árvore, né? Nós somos comparados a uma árvore, né? Que ao nascer, né, nasce aquela mudinha que é plantado, né? Muitas vezes plantam a muda de uma fruta e ela começa pequenina, né? Depois produz fruto, né? E temos que dar bons frutos, né? Porque o que a gente semear nesse mundo, a gente também irá colher, né? Porque o que a gente semeia, a gente também vai colher com certeza, né? Então, tudo tem a consequência. Somos limitados, né? Todo ser humano ele é limitado, né? Embora que alguém fale assim, não, eu sou o melhor da turma, mas isso não é verdade. Todos têm limites. O ser humano, ele é limitado, tem os seus limites, né? Não podemos abusar dos limites. Por exemplo, se eu tenho uma comparação 70 quilos, né? 1,60 m de altura, mais ou menos, né? Mas eu quero pegar um peso para se levantar, né? Um peso aí que ultrapassa os meus limites, né? Alguma coisa, alguma pedra que pese muito mais, né, do que o meu peso, eu posso dar problema na coluna. Por quê? Porque eu vou forçar além dos meus limites para levantar uma pedra, levantar um peso que o meu organismo, o meu corpo não suporta. Então, o que pode acontecer? Aí vai dar problema na coluna, vai dar problema no joelho, vai dar problema nos braços, né? Poderá estourar os tendões do braço. Então somos limitados. E alguém pode dizer assim: ah, eu desafio a morte, eu enfrento qualquer coisa. Mas o ser humano é limitado nas nossas ações. Então, tudo que a gente planta, colhe, né? É como é dito, né, na Bíblia, lá nos mandamentos, né? Temos limites sim, né? E precisamos dos limites, né? Porque o que a gente faz, a gente pode pagar. A gente vê a história bíblica que diz que José
ele foi governador do Egito, né? Está nas escrituras sobre isso, né? Só que ele semeou bom fruto, né? José semeou bom fruto. Se José tivesse, por exemplo, é, cometido, né, aquele, aquele mal, né, tivesse muitas vezes diante do rei praticado coisas erradas, ele ia pagar e ter as consequências, né? Assim também, cada mal que a pessoa pratica ou pecado tem uma consequência. Tudo tem consequência, né? Por isso que muitas pessoas falam, eu tenho uma oferta boa, eu vou ganhar um rio de dinheiro, mas precisar tomar cuidado porque as ofertas são enganosas, né? E o que a gente comete, a gente também pode pagar, né? Pode também cair também como crime, né? Então tudo que a pessoa semeia, ele sofre a consequência. Se José tivesse praticado, né, tivesse saído com a mulher do rei, José não seria o governador do Egito, né? E talvez ele poderia até ser morto, né? Porque houve uma tentação em que José rejeitou. José, ele não quis cometer crime contra o rei, né? Porque muitos crimes, né, muitos até pecados, podem pagar com a vida. Tem muita gente que paga com a vida. Ele comete algum crime, crimes hediondos, né? E outros crimes, e ele pode até pagar com a vida. Mas a gente tem que procurar dar bons frutos, né? E como está escrito, né, que a gente tem que ser como soldado, estar de plantão e vigilante e não cair em golpes, armadilhas, né? E não praticar crimes, né? Não cometer pecados, que há vários tipos de pecados que traz até a doença, né? Existem pecados, os pecados que eu faço, que eu falo, é se envolver com alguma coisa, atividade sexual, alguma relação sexual que pode prejudicar a pessoa, né? Porque muitas vezes a pessoa também pega uma doença, pega um vírus, pega uma bactéria, né? Existem muitas bactérias. Então, depende o que a pessoa plantar ou fazer, ele vai sofrer as consequências, né? A gente sabe que as pessoas sofrem a consequência, né? Por exemplo, a pessoa que sofre, ou seja, as pessoas que fumam cigarro, por exemplo, ele pode ter futuramente um edema pulmonar, né? Ele pode também afetar também os ossos, né? Provocar vários tipos de doença, má circulação, osteoporose, né? Então tem que deixar o cigarro, a bebida alcoólica e todos os tipos de drogas, né, que pode afetar as pessoas, né? Pode prejudicar as pessoas, né? Então tem que tomar muito cuidado e procurar evitar drogas, vícios, né? E também evitar os refrigerantes também, que pode
causar problema, né? Refrigerantes que podem causar problemas, refrigerantes e outras bebidas fortes, né, que podem prejudicar as pessoas causando osteoporose. Vícios, né, cigarros, de vários tipos, né, todo tipo de drogas, prejudica as pessoas. E cada coisa que a pessoa cometer, ele sofre a consequência, né? A gente vê nas histórias dos reis as consequências que as pessoas tiveram, né? Eles cometeram algo terrível, mas também colheram dores, sofrimentos, né? Que muitos falam assim, mas viver lá no mundo, ter riqueza, ter luxúria, ter fama, ter apartamento bom, ter carro novo, ter jatinho, isso é maravilhoso, isso é bom. A gente sabe que é bom ter uma casa própria, é bom ter uma boa alimentação, só que isso daí não é felicidade, não é. A felicidade tem que estar dentro do nosso coração, né? E quem dá felicidade é Deus através, né, da fé, né? É que a gente recebe a felicidade. E também evitar de se drogar, de se embriagar, né? Porque a pessoa que toma refrigerante, as pessoas que tomam bebidas fortes, ele não vai ter uma saúde 100%, né? 100% boa. Ele não vai ter uma saúde equilibrada. Então as pessoas têm que mudar o estilo de vida, né? A alimentação para a osteoporose é muito importante, né? As alimentação para a osteoporose deve ser rica em cálcio, que é o principal mineral fornecedor da massa óssea, e vitamina D. Além disso, o magnésio, o fósforo também são minerais que devem ser ingeridos com regularidade, que ajuda no fortalecimento ósseo. As alimentação com folhas verdes, né, repolhos, hortaliças, couve, né, tudo que é verde, verde escuro, é muito importante para a saúde. O cálcio pode ser encontrado em vários alimentos, como leite, queijo, amêndoa, gergelim, iogurte. Já a vitamina D está presente principalmente em peixes, carnes e ovos, né? Isso é muito importante. Além da dieta, é recomendado também praticar exercício físico regularmente, né? Como corrida, caminhada, musculação, né? Pois aumentam a absorção de cálcio nos ossos e evita a perda da densidade óssea, né? Então isso é muito importante para as pessoas, né? As pessoas precisam ter todos os minerais eh, no seu corpo, no sangue, né? Tem que se alimentar bem com alimentos que são bons e beber bastante água, evitar tudo que é refrigerante. Deixar os refrigerantes e comer frutas naturais, né? Isso é o melhor que tem, né? Abandonar tudo que é bebidas
forte, né? Bebida forte, né? E na alimentação a gente sabe que é para osteoporose é recomendado alimentos ricos, né? Como o cálcio, né? E a gente sabe que o cálcio é fundamental para fortalecer e aumentar a resistência, né? E manter a saúde dos ossos. Por isso que ajudar a prevenir e combater a osteoporose deve-se incluir a alimentação rica em cálcio na dieta, como leite de amêndoa, leite de gergelim, leite de semente de melão, né? E outros queijos vegetal, queijo veganos também é muito bom. Os queijos veganos têm muito cálcio. O leite de vaca não tem a quantidade ideal. O leite de vaca tem pouco cálcio, né? E o leite de amêndoas tem muito mais cálcio. Leite de amêndoa, leite de gergelim, né? Até o leite de soja, tudo isso é muito bom. É muito bom e tem cálcio e tem magnésio, né? Já o leite de vaca, ele não tem todos os nutrientes. E o cálcio que tem no leite, ele é muito pouco. Isso daí todo mundo fala, isso daí até a ciência comprova, tem cálcio. Mas não é aquela quantidade que muitas vezes a pessoa precisa. Isso daí ninguém pode negar, né? Porque a gente sabe que a mentira ela tem perna curta, né? E tem muitos que amam a mentira, né? Amam, praticam mentira, né? Quantos YouTubers ou pessoas aí que falam, né? A mentira e que muitos seguem essas pessoas que mentem, né? Tem muita gente que mente, contam mentira e são muita gente que vai atrás, ouve essas pessoas, né? São seguidores dessas pessoas que mente descaradamente, né? Como aquele caso, né? Que alguém disse, né? Que tinha não sei quantos milhões de crianças abandonadas na rua, né? E falava aquilo, né? Mas alguém disse para essa pessoa, não tem essa quantidade de crianças abandonadas na rua, não. Se tivesse, nós não podia nem andar na rua. E ele falava, né? Tem não sei quantos milhões de crianças na rua. Hoje tem estatística do IBGE, né? Que faz estatística, né? E falam muito sobre a fome. Não, a fome está sendo eliminada, né? E muitos mentem, né? Muitos até que faz parte de governo, né? Eles mentem, eles falam a estatística mentirosa, né? Então tem muita mentira em jornais, né? Jornais, em vídeos, né? Em vários lugares, né? Na internet, há muita mentira, houve mentira, e muitas pessoas acreditam na mentira, né? Muitas mentiras, muitos inversões de valores, né? Então, a mentira muitas vezes chama atenção e tem muita gente seguindo, né? Pessoas que mentem, né? Porque aquele ditado, como eu já tenho falado, que uma mentira falada 1000 vezes, ela pode se tornar verdade, mas ela nunca vai ser verdade.
É que muita gente, né? Muita gente ignorante. Ignorante é pessoa que não conhece nada, né? Pessoas que não se toca, não percebe, né? Tem muita gente que não percebe a mentira, né? E é isso aí, que muitas mentiras faladas 1000 vezes, tem muita gente que acredita e fala que é verdade, mas não é verdade, né? Muitos usam a mentira e muitos acabam acreditando que é verdade. Então, temos que acreditar na verdade, né? Porque o coração do ser humano, a gente sabe que ele é enganoso, né? Ele é enganoso porque ele engana, né? Tem muita gente que confia nas pessoas e eles são enganados, né? Muitas promessas, né? Por exemplo, chega os políticos ou alguém, né? E fala assim que vai eliminar a fome, vai subir o salário, vai melhorar, o poder de compra vai aumentar, né? E as pessoas acreditam, né? Mas muitas vezes o poder de compra, em vez de aumentar, vai diminuir. Que nem, por exemplo, o Brasil tem tudo, tem tudo. O Brasil era para ter tudo, era para ter grandes fábricas, não precisava muitas vezes nem preocupar em comprar, né, alimentos de fora, comprar ferramentas de fora, né, combustível de fora, né, e muitas coisas, né, por exemplo, o petróleo, né, eles não têm filtro, não têm maquinário, empresas próprias, né, para mexer com isso. E muitas vezes os produtos vão lá fora para depois chegar até nas mãos dos brasileiros, né? Então o poder de compra muitas vezes ele vai diminuindo, em vez de aumentar, vai diminuindo. Mas o Brasil é rico. O Brasil é um lugar que tudo que planta dá. O problema é a corrupção, né? É o mal que tem no coração do homem, né? Que se fala muito em desarmar as pessoas, né? Não pode usar mais arma. Mas o maior mal, a maior arma criminosa está dentro do coração do homem. A arma criminosa, a corrupção, né? A inveja, né? A ganância pelo poder, né? É aquela ganância pelo poder. Isso daí é o maior mal, porque o mal está no coração do homem. Não é tanto o armamento, é o mal que está no coração do homem. O homem, ou seja, as autoridades podem desarmar toda a população, mas se os seres humanos têm um coração maligno, um coração mau, inveja, ódio, né? Desejo de vingança, né? Porque um governo ele não pode ser vingativo. Não. O governo, as autoridades, né? Eles não podem ser vingativos. O presidente, o governador, o vereador, ele tem que trabalhar para melhorar, né? Ter melhoria no município, no estado, né? No país. Não é para se vingar, não é para querer perseguir o outro, um trair o outro, né? Querer muitas vezes tirar o direito de liberdade, né? Porque é, temos que ter a liberdade e o direito de expressar, né?
As pessoas têm que ter direito de expressar, né? Tem que ter o direito de falar, né? É claro que as pessoas não vai falar qualquer coisa, né? Mas ele tem que ter os seus direitos preservados. Não precisa ser censurar a internet, né? Não precisa pôr a censura nas plataformas, mas controlar quem faz mal, quem, por exemplo, faz uma calúnia, muitas vezes propaga uma coisa errada, né? Muitas vezes ele comete crime na internet, não é as plataformas. Cada um tem que responder por si próprio. Aquele que cometeu o crime, ele tem que responder. Não é só as plataformas que vai resolver isso daí. Não, não é só o Facebook, não é só o Google, né? O YouTube, o Twitter, né? Não é isso daí. Quem vai resolver o problema? A pessoa, ele cometeu um crime, ele falou uma coisa, ele ofendeu pessoas que não tem nada a ver com o peixe, né? Não tem nada a ver com aquilo. Ele que tem que pagar pelos seus erros, né? Por exemplo, difamação, né? E, e outras coisas que muitas vezes difama, e muitas vezes quer sujar as pessoas, não é a plataforma. A plataforma não pode ser censurada e também não há necessidade de tirar as páginas da internet. Se a pessoa cometeu um crime, né, na internet, então ele tem que pagar por isso, né? Ele tem que pagar por isso. Não é as plataformas ser censurada, né? Se as plataformas não tem nada a ver, cada um tem que responder por aquilo que ele está cometendo, né? Vamos voltar para o assunto, que a gente sai um pouco do assunto, né? É que nem eu tenho dito, né? Que todo pecado tem consequência, né? Todo pecado tem consequência. A gente vê nas histórias dos reis, como eu tenho falado, que pecados, né, violações dos direitos, né, crimes, né, contra a humanidade, né, genocídio, tudo isso tem uma consequência, né? Não pensa que isso daí não tem consequência, tudo, né? E tem muita gente que fala que é a favor da pena de morte, mas não leva a nada, né? Porque a pena de morte, que nem o Brasil, se aprovar a pena de morte, quem vai morrer vai ser os inocentes, vai ser muitas vezes as pessoas que não têm nada com o crime que aconteceu na Avenida São Paulo e assim por diante, né? Não tem nada a ver e vão ser condenados à morte. É que nem muitas coisas que acontecem, né? Então, tudo que as pessoas querem fazer lei e ser a favor da pena de morte, aquilo pode prejudicar até ele que fez, né? Até ele que fez, por exemplo, a tornozeleira, né, eletrônica. Há necessidade, por exemplo, de ter tornozeleira eletrônica? Eu, na minha opinião, eu penso que não há necessidade de ter tornozeleira eletrônica. O que há necessidade é cumprir a lei, né? É as leis ser cumpridas, é ter leis fortes contra o crime, né? Ter leis fortes contra a violação dos direitos, né?
das pessoas, né? Ter leis fortes contra a maldade, né? É isso que tem que ter. Então, essa tornezeleira eletrônica, ela foi através de um projeto, parece que é de um senador, né? Mas eu não vou falar o nome desse senador. Precisava fazer? É claro que não. O que precisa é leis fortes. A lei já existe, né? Não precisa censurar, tirar a internet fora do ar, não precisa. Já existe lei, é só aquele que cometeu crime nas plataformas, ou seja, cometeu crime, é ele que tem que pagar. Não é tirar a plataforma do ar, não é tirar o WhatsApp do ar, não é tirar nenhum, né? Nem o X, nem o Facebook, nem o YouTube, né? Nem o Instagram, né? Nada disso, né? Então, eles fazem leis que só vai prejudicar eles, né? Vai prejudicar eles. Às vezes a pessoa é inocente está com tornozeleira eletrônica, andando para todo lado, né? Se aprova, por exemplo, pena de morte, vai prejudicar ele. Porque hoje está assim, né? Hoje a gente vê no Brasil, por exemplo, eu estou saindo um pouco da palestra, né? Mas é verdade, né? Hoje, qualquer reclamaçãozinha, né? Vai lá, reclama lá, né? No Supremo Tribunal, né? Vai lá, os partidos vai lá, reclamam, o partido vai lá e lança um processo contra os outros deputados, senadores, né? Congressistas. Aí já atende aquela reclamação. Eu acho que não precisa isso. O que precisa é uma visão de deixar as pessoas trabalhar, atrair as empresas de fora, né? Procurar buscar pessoas, né, que venha investir no país, né? Isso que é importante. E deixar os congressistas trabalhar, né? Porque a gente vê que muitos vão reclamar lá e enche os deputados de processo. Os deputados e senadores é para aprovar leis a favor do município, do estado, da nação, né? Então, se for começar a reclamar e processar todo mundo, como é que faz? Tem que ter uma balança justa, eu já disse, né? Não é só defender só um lado só, defender só a esquerda e prender e condenar quem é da direita. Independente de esquerda, de centrão, de qualquer um, temos que ter balança justa, né? Hoje, um quer devorar o outro, um quer destruir o outro. O Brasil precisa de governos, né? Como a gente vê, né? Como o governo do rei Salomão e outros governos, né? Teve vários reis que governaram, né? Eles governaram com sabedoria, né? É o que precisa hoje. E hoje, muita ganância, né? Ganância, não está contente, muitas vezes, com certas coisas, né? E menos impostos, né? O que precisa é menos impostos e um salário digno, sempre atualizar o salário, né? Porque as pessoas precisam de um salário atualizado. Num país desse que tem cheio de riqueza, né? Cheio de tanta coisa, porque hoje usam, por exemplo, defender o verde e evitar, por exemplo, de queimar o carvão, é feita uma propaganda que não deve queimar carvão,
Mas só que tem países lá fora que está queimando carvão à reveria, né? Já se fala em tirar o carro que é funcionado com combustível, petróleo, porque alegam que polui, né? Por exemplo, o uso do carvão, eles alegam que polui, mas só que muitos países lá fora estão usando o carvão à reveria e querendo pôr uma censura no nosso país, por exemplo, controlar tudo e dizer, não, aqui tem que ser o verde, aqui vai ser somente carro elétrico, aqui nós vai ter que controlar tudo. Só que os outros países estão deitando e rolando e queimando carvão e querendo pôr a ordem na casa do outro. Eles não olham a casa deles, eles querem pôr a ordem na casa do outro, né? Então tudo isso é errado, né? Aquecimento global. Ah, o homem é culpado, todo mundo é culpado. O aquecimento global é o seguinte, isso é devido às águas, as próprias águas é que controla tudo, né? As águas, o planeta, né? Tem vários equilíbrios. Então não é tudo que é o ser humano, né? É essa, a poluição, por exemplo, a poluição assim local pode sim dar problema, assim, pode ser, muitas pessoas são culpadas, por exemplo, poluir as minas, poluir o rio, mas tem coisa que acontece que é o clima, é a natureza e que ninguém pode segurar, ninguém pode segurar. Agora, sobre queimar de carvão, isso daí não vai afetar 100% o planeta. O planeta, conforme está escrito, né, nos livros bíblicos, né, que enquanto houver mundo, sempre haverá chuva, frio, seca, né? Haverá chuva, frio, calor. Isso sempre haverá. E muitas coisas o ser humano não pode controlar. É claro que a gente defende o verde, porque se for destruir tudo o verde, vai destruir a nossa farmácia verde, porque tem muitas plantas e frutas que podem desaparecer, né? Tem que ter as reservas. Não quer dizer que todo mundo vai ter que fazer uma reserva no seu sítio, na sua fazenda. Não, porque tem muitas reservas. É claro que o incentivo às reservas, né, ao reflorestamento, isso é importante, né? Mas não pode destruir tudo, porque se destruir todos os verdes, não vai ter mais a farmácia verde com plantas, ervas medicinais, né? Frutas, tem muitas frutas que vai desaparecer, né? Mas também não pode proibir as pessoas de plantar. As pessoas têm um lugar para plantar e tem que deixar plantar. E quanto ao uso do carvão, as outras nações não vão parar de usar o carvão. Enquanto estão querendo ponhar, né, uma restrição total, né, no Brasil, tem muitas nações que não vão parar de usar o carvão. Vai continuar. Então, por isso que é desigual, é balança desigual. Temos que defender o verde, mas tem que defender o agricultor, né? O agronegócio, os trabalhadores,
e tem que ir atrair empresário para o país. Não é fazer uma política de terror, espantar todo mundo, fazer todo mundo tirar o dinheiro do banco do Brasil para apanhar, né, em outros países. Não é assim, não é assim. Temos que fazer mudança, mudança, e não querer trazer cultura ou regime, né, regimes cruéis, né, como tem acontecido, né, como o nazismo, né? O nazismo tem cometido muitos males, isso faz muito tempo, né? Nazismo, o comunismo, né? Que tem forçado as pessoas para que aceitassem o socialismo, né? Mas tem que ser um país livre, tem que ser um país que as pessoas tenham liberdade de falar, mas combater a criminalidade. Porque qualquer pecado que a pessoa comete, ou pecado ou crime, tem muitos que não acreditam em pecado, mas tem. Ou pecado, ou na linguagem de quem não acredita, é um crime, né? A pessoa comete as coisas e fala, ah, fica por isso mesmo. Mas não é assim, né? E tem uma coisa, um abismo chama o outro abismo. Se a gente começa, por exemplo, a usar uma droga, aquela droga vai atrair mais drogas, porque as pessoas não vão ficar contentes usando uma droga. Ele vai querer usar outras drogas. Se a pessoa comete uma corrupção, ele não vai ficar contente por ele ter muitas vezes cometido uma corrupção. Ele vai continuar se aprofundando. Assim é o crime, assim é o tráfico, assim tudo que é mal, um abismo chama o outro abismo. Então, voltando para o assunto aqui, eu quero aproveitar e pôr até um óculos aqui para mim aumentar a letra, para mim falar alguma coisa que eu vou ler aqui na tela, né, do computador, né? Então, muitos alimentos, né, que ajudam para a saúde das pessoas, né? Que é bom para combater a osteoporose, né? Alguns alimentos, como por exemplo, o cálcio que tem na sardinha, na amêndoa, no salmão, no tofu, né? No gergelim. E a gente sabe que o gergelim tem mais cálcio, magnésio, né? A semente de abóbora também, né? Então eu sempre aconselho as pessoas que são de idade, ou qualquer idade, ele pode comprar, né, os produtos, ou seja, semente de abóbora, em casas de produtos naturais, e ele pode comprar também o gergelim e triturar e fazer uma farinha, né? Uma farinha e usar uma colher de sopa na hora da alimentação, na hora de comer um iogurte, é, no almoço, no jantar. Isso daí ajuda porque o corpo ele perde o cálcio, ele perde o magnésio, então tem que sempre repor cálcio, magnésio, fósforo, né? Tudo isso tem que repor, né? Então seria bom, né, fazer um farinhaço de semente de abóbora com gergelim, né? Isso vai ajudar com certeza qualquer pessoa de idade para manter, né, e não prejudicar os ossos, né? Não deixar os ossos sem cálcio, porque a gente perde os cálcios, perde o magnésio, então tem que sempre repor, né? Então é isso aí, né?
E é importante uma alimentação balanceada, né? Geralmente, a quantidade de cálcio recomendada, né, é de 1.000 a 1.200 miligramas, né, por dia. Isso é muito importante, né? Por exemplo, se for tomar cápsula, né, de cálcio e magnésio, né, não pode ser só cálcio, né? Tem que ter também a vitamina K, tem que ter a vitamina D, né? Tudo isso é muito importante, né? É, por exemplo, o cálcio, né? Por exemplo, a cápsula de cálcio, ou então ingerir hortaliças, legumes, frutas, né? E tudo que tem cálcio é 1.000 a 1.200 miligramas por dia, ela é importante, né? Para ajudar as pessoas, né? Eu vou tirar isso daqui, né? Porque eu estou enxergando melhor do, do que usar o óculos, né? O óculos não é como eu estou enxergando agora, né? Então, para adulto é 1.000 a 1.200 miligramas, né? Por dia aos adultos, né? Mas pode variar de acordo com cada pessoa, né? Que pode ser orientado, né, por terapeutas, nutricionistas, né, e assim por diante, né? Tem que ter uma orientação, sim, é importante, né? É, por exemplo, a vitamina D. A vitamina D, ela é importante. Não adianta só tomar cálcio, né? Tomar cálcio, mas não tem vitamina D, não toma vitamina D, não toma magnésio. Então, não adianta nada, não vai resolver o problema, né? Tem que ter a vitamina D. A vitamina D, ela é importante para aumentar, né, a absorção de cálcio e fósforo, né, para o intestino, ajudando no fortalecimento dos ossos, né, e na prevenção e no tratamento da osteoporose, né. Os alimentos ricos em vitamina D incluem peixe, salmão, sardinha, arrenque, né, óleo de fígado de bacalhau, ovos de galinha caipira, carne de boi, né. No entanto, a maior e melhor maneira de produzir vitamina D suficiente para o organismo é tomando banho de sol diariamente, pelo menos 20 minutos, né? Após sair do banho, né, se tem um lugar que bate sol, né, no quintal, né? O problema é se não tem lugar que bate sol, né? Aí tem que procurar outro lugar, né? Após o banho, tomar 20 minutos de sol no corpo, né? Seria bom, de preferência, o sol de manhã, né? O sol de manhã e também lá para as 4 horas, aquele sol das 4 horas também é muito, muito bom, né? Tomar 20 minutos todos os dias de banho de sol, pois, né, os raios solares estimulam a produção dessas vitaminas na pele, né? Então isso é muito importante para as pessoas, né? E temos que se guardar de envolvimento com tudo que é errado, né? Porque isso faz parte da saúde. Não adianta a pessoa ter uma alimentação boa, né? Porque a alimentação tem que evitar tudo que é industrializado, né? É embutidos, né? Os embutidos não faz bem para a saúde, né? Os refrigerantes, as coca, né? Tomada diariamente não são bom para a saúde, né? Não quer dizer que a gente não toma um copo de coca, né?
de refrigerante, às vezes acontece isso daí, a gente toma, às vezes um copo, né? Mas não quer dizer que a gente vai ficar o dia inteiro tomando refrigerante, tomando coca, né? Caso os níveis de vitamina D já estejam baixo ou quando a osteoporose já está instalada, o terapeuta, né, após o paciente ter feito exames, né, através do médico, né, então aí pode ser recomendado, por exemplo, cálcio e a vitamina D, né? Porque a gente sabe que só o médico é que pode fazer o diagnóstico. O terapeuta não tem essa função, né, de fazer o diagnóstico. Isso daí é só o médico, né? Após o médico fazer o diagnóstico e a pessoa querer fazer uma consulta com terapeuta, por exemplo, aí então vai ser indicado, né, conforme o diagnóstico do médico, ele vai indicar cálcio, vitamina D, né, tudo isso, né, magnésio. O magnésio é um mineral importante, né? A gente sabe que é muito importante para a saúde e o fortalecimento dos ossos, né? Podendo ser um bom aliado, né, na prevenção de tratamento da osteoporose, né? Tantas coisas que as pessoas ficam preocupadas, né? Por exemplo, eu já tenho falado em vídeo, né, mas a gente continua falando, né, porque as mulheres muitas vezes pegam aquele cisto, né, e é normal, né, que 40% das mulheres têm cisto. Cisto vem ser uma bolinha de água, né, e tem os nódulos, né. Os nódulos muitas vezes são mais duros, né, mas são todos benignos, tem que ser tratado, né? Tem que ser tratado e existe muito tratamentos naturais, né? Que muitas mulheres já fizeram, que é com o chia amarelo, unha de gato, barbatimão, mas esse chá aí não pode ser tomado em excesso, né? Tem que ser acompanhado. E a gente sabe que o inhame, ele ajuda a imunidade. O inhame pode ser batido, né, com frutas, né, e pode fazer o inhame cru, né, tomar o suco de inhame também, isso ajuda bastante, né. Então tem muitos tratamentos, né. Então não é motivo para as mulheres que têm cistos, nódulos, né, e outros problemas, policisto, tem vários problemas, né. Mas existem os tratamentos necessários, né, que vai ajudar a pessoa, a mulher recuperar, tanto a mulher como o homem, né. Então tem muitos que se desesperam, tem muito que acha que é câncer, né. Os cistos, os nódulos, não é câncer. É claro que deve ser acompanhado, né, para fazer um tratamento, mas são benignos. Então, estes minerais está presentes nas sementes de abóbora, né, que eu tenho falado que é o magnésio, né? Semente de abóbora ficou famosa, né? Muitos não davam valor na semente de abóbora, hoje o preço está lá em cima, né? O preço está lá em cima, a semente de abóbora, ela é vendido e milhares de pessoas compram a semente de abóbora para fazer tratamento. Semente de abóbora,
gergelim, linhaça, né? A linhaça, ela tem o ômega 3 natural, né? A linhaça tem ômega 3, né? Castanhas, amêndoas, amendoim, né? Avelã, tudo isso é rico em magnésio, né? É o que a gente precisa, né? É que as pessoas, todo mundo precisa. É claro, né, que crianças, elas também precisam, mas não precisa ficar tomando, por exemplo, suplementos, né? Tem criança que não há necessidade de tomar suplementos para o cálcio, porque as crianças têm, né? Mas comer alimentação que tem cálcio, né? Isso é importante. É que nem o jovem também. O jovem não necessita tomar suplementos de cálcio, magnésio, mas tem que comer essas alimentação que tem cálcio e magnésio, né? Que eu tenho falado, que é abóbora, gergelim, linhaça, castanha, amendoim, né? Amêndoas, né? Porque o magnésio age, é, convertendo a vitamina D em sua forma ativa, né? Pois só assim, né, ela agirá de maneira adequada no organismo, né? A quantidade de magnésia recomendada por dia é de 310 a 320 miligramas para as mulheres e 400 a 420 miligramas para homens, entendeu? É isso aí. Então, tanto as mulheres como os homens precisam do magnésio. O magnésio não pode faltar. É claro, né, que as pessoas, mesmo usando, comendo esses alimentos que têm magnésio, a gente sabe que muito, uma boa parte sai pela urina. Sai pela urina, sai pelas fezes, né? Então, tem que sempre repor o magnésio, repor, né? Para o organismo se manter. O magnésio é importante. O fósforo também. O fósforo é outro mineral importante para ajudar a fortalecer, né? Ou para o fortalecimento dos ossos, né? Sendo muito útil na prevenção e tratamento da osteoporose, né? Podendo ser encontrado em alimentos como leite, né? Leite de soja, né? Leite de amêndoa, queijo vegetal, queijo vegano, iogurte e leite de vaca também, iogurte, né? Carne, cereais, arroz, integrais, ovos, nozes, peixe, né? O peixe é muito bom, o peixe tem muito ômega 3, né? A quantidade de fósforo recomendado para um adulto é de 700 miligramas por dia. Para melhorar a absorção do fósforo pelo intestino, é importante consumir também alimentos ricos em vitamina D. Então, aí tem que ter a vitamina D também. Todos esses têm que ser associados, né? Tem que ter uma associação. Magnésio, vitamina D, né? Tem que ter o cálcio, o fósforo, tem que ter essa associação. E à medida que a gente vai se envelhecendo, o nosso organismo, o nosso corpo, vai pedindo mais cálcio, mais magnésio. Por quê? Porque quando a gente tem mais idade, o corpo, o organismo, carece de mais cálcio e mais magnésio. Precisa de mais magnésio, mais cálcio, né? Isso daí é para todas as pessoas. Agora, aquelas pessoas que são mais novas, né? Tem seus 20 anos, né? E assim por diante, né? Ou bem mais novo, né? Então, ele já não tem muita falta de cálcio, né?
como uma pessoa de idade, né? Uma pessoa, por exemplo, de 60 anos, uma pessoa de 80 anos, ele precisa de mais cálcio, né? E como evitar, né? Como evitar certos alimentos, né? Na alimentação para a osteoporose, deve evitar consumos de alimentos que diminuem a absorção de cálcio no intestino, né? Ou que aumenta a sua excreção pelos rins através da urina. O sal é alimento rico em sódio e em excesso já dá problema, né? É aquele sal refinado, né? O sal refinado não é bom. Como, por exemplo, cubos de carne, né? Cubo de carne, aqueles cubinhos, né? De tempero, aquilo não é bom para as pessoas. Salsicha, linguiça, presunto, comida pronta, tem que ser a comida feita na hora mesmo, comida feita em casa, né? Esses produtos congelados, fast food, né? Excesso de cafeína presente no café, o chá preto, o chocolate que é misturado, né? Porque tem o chocolate puro, né? O cacau é muito bom, né? O chá verde, ele é bom também, mas o refrigerante e tudo em excesso, né? O café em excesso não é bom. Tudo que é em excesso não é bom. O café em excesso, né? O chá preto em excesso, né? Refrigerante em excesso, tudo isso, né? Manteigas, carnes gordurosas, né? Em excessos, né? Diminui a absorção do cálcio no organismo, né? Tudo, proteína em excesso, tem que ter proteína, mas nada de excesso. Tudo tem que ser equilibrado, né? A gente sabe de tudo. Então, a gente aconselha, né? A consumir alimentos fortes em cálcio, né? Alimentos que ajudam como fitatos, né? Como espinafre, ruibarbo, farelo de trigo, lentilha, feijão, por exemplo. Isso porque quando essas substâncias são ingeridas em excesso, reduz a absorção do cálcio, né? É usar em excesso, né? Se usar em excesso, vai ter problema, mas usar normalmente vai melhorar a saúde, não pode ser em excesso, né? Tudo em excesso pode usar o farelo de trigo, sim. É importante o farelo de trigo. Não assim, em excesso exagerado, né? Mas um cardápio, uma alimentação equilibrada, né? Não é para parar de usar o espinafre, nem o farelo de trigo, né? Depende o tipo o germe de trigo, depende não é a farinha branca não é muito boa, né? E o cardápio para a osteoporose é muito importante. Pode usar um copo de leite de amêndoa e 2 fatias de pão com ovo, né, no primeiro dia. O segundo dia pode usar um iogurte natural, mais uma tapioca feito com ovo, né? No terceiro dia pode usar uma xícara de chá de erva cidreira, né? Mais omelete de ovo com queijo, pode também, né? Novamente, né? No lanche da manhã pode usar uma banana, mais 10 amêndoas, também pode, né? Também pode usar meio mamão papaya com 1 centímetro de sopa de aveia, né? É meio mamão papaya com
uma colher de sopa de aveia. É uma colher, hein? Pode usar uma maçã mais 2 castanhas, né, do Pará, né? Também no almoço, jantar, pode usar 4 colheres de arroz, mais 2 colheres de feijão, mais 100 gramas de bife grelhado, mais salada de alface, agrião e tomate, né, temperado com azeite. E mais uma laranja, né? Pode usar, né? Pode usar também vários, né? Tem vários pratos, né? Tem um prato de sopa de frango com legume, mais um kiwi. Então são várias maneiras que as pessoas podem se alimentar. Então, um feliz e próspero ano novo, né? Que Deus abençoe a todas as famílias da terra e não vamos cometer erros, né? O ser humano pode errar, mas nem sempre errar. A gente tem que dar meia volta e procurar o caminho certo, não cometer crimes ou pecados ou excessos, mas ser equilibrados e ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação com os frutos da terra, né? Grãos e cereais. Até a próxima oportunidade.